Mas normalmente a gente começa umas 8h05, mais ou menos, viu, amigo? Tá, E nós, tá, vamos aí. Vamos dar só um Você minutinho. quer testar, compartilhar sua tela para fazer um teste aí? vamos lá, a gente faz um teste aqui. Aí, Zé. Fala, Boa Cissa. noite. Tem Boa Cissa. noite. Boa noite, Cissa. Deixa eu entrar aqui, nós vamos testar o compartilhar aqui. É, Vamos ver se está funcionando direitinho aqui. O compartilhamento não está ativado. Eu vou enviar uma solicitação aqui. Acho boa, que boa. Daí vai, vai. Vamos vai. lá. Boa noite, aqui liberou. Ah, Liberou? veja aí, dá uma olhadinha. Está liberado? Se vocês estão com a tela aí ou não? Não, Ainda não não. apareceu, não. Não? Aperta o compartilhar aí, vamos ver de novo. Aham. Não sei se tem alguma coisa aqui. Quando você escolhe o compartilhar, ele aparece várias telas para você poder escolher, Isso. né? Uhum. Aí você escolhe a tela total, escolhe a tela total e põe o seu. Aqui ele apareceu tela inteira, tem três telas, né? Isso. Aham. E Tem aí tá aberto a sua aula, né? tem aqui está aberto, permitir que o Zoom compartilhe, abra sistema de configuração configuração e privacidade. Zoom. Agora acho que vai. Ah, você estava bloqueado, hein? Uhum, uhum. Então eu vou encerrar e reabrir aqui, tá? Tá bom, Isso. tranquilo. Uhum. Vamos ver se agora vai. Vou tentar de novo. E aí, agora? Ah, Agora agora sim. foi. Agora Ah, foi. Não, mas Boa. peraí, tá coisa errada aqui, ué. Esse cara aí Não, não é você não, Edmar. Para com isso. é, é, Nem é. Photoshop o faz isso over aí, aí tá cara. errado. Não, Não, para com rapaz, isso. eu tenho que, de vez em quando, eu tenho que apresentar essa Não, foto. E quando eu fiz uma cirurgia plástica de R$ 30 ali no você sudoeste, tá ali. doido, cara. Ô, louco. Ai, ai, ai. Então Que tá é isso? certo aí. Deu Tá. certo, né? Boa, tá perfeito, tá perfeito. Ah, que legal, que legal. Eu vou. Deixa aí, deixa essa tela aí, já fica aí certo. Então tá bom. Tá entrando aqui o Andrezão também. Uhum. Ver se já libera o som dele. Liberando. Salve, salve. Boa Salve noite. todo Boa mundo. noite, André. Buenas noches. Boa Fala, noite. Andrezão. Na paz aí, pessoal. Bem, graças a Deus. Tudo certo, amigo. E Zé Luiz está onde? Está em Campinas, Zé Luiz? Campinas, É. Campinas. O Alexandre está, por enquanto, aqui em Brasília ou já está em algum outro canto aí, Não, Alexandre? tô aqui do lado da sua casa, aqui, ó. É. É, Tô vizinho. Perfeito, perfeito. a Cissa no Rio e o Andrezão em São Paulo. Ah, o André em São Paulo, Cissa no Rio. É. Perfeito. E quando vocês vão para Búzios? Essa semana. Então, eu vou amanhã à noite. O Mil vai amanhã é hoje à noite. Do jeito que ele é confuso com os horários. É, Ah, é. Eu vou hoje à noite. Vou a Daqui pé, a vou pouco a ele pé. vai. A hora que você começar a falar, eles pegam o avião. A tá hora que você certo. terminar na discussão, ele discute lá de Búzios. Esse, esse é o Alexandre. Depois ele vai contar aí um pouco das histórias dele, né? Que é Ah, sempre não, não. bem Não, a parte interessante. social, né, Edmar? É, Ô, a gente, eu vou parte contar para social. vocês, viu? Zé Luiz, André, Hum. eu vou falar com vocês, cara, eu fui para um jantar com esse cara, com o Edmar. Poucas vezes eu ri tanto da minha vida. Cara, quase passei mal de tanto que eu ri daquele jantar, cara.
Eu saí de lá, parecia que eu tinha sido tomado uma surra, eu estava todo doendo de tanto que eu ria. Nós demos risadas com todas as histórias, não foi só a minha, não. Não, não, mas a sua foi campeã, né, Edmar? A sua foi assim, ó, concurso, né? Assim, o negócio não tem cabimento, né? Não, aquela dali tava boa, mas é pura E o bicho verdade. está vivo ainda ou morreu? Sabe que tá viva ainda a tartaruga? A Você está de tartaruga sacanagem. tá viva. Ainda tá Está vivo viva. ainda? Tá viva ainda. Tá viva. Tá bem velhinha, mas tá viva. É. Caraca. É, Tartaruga vive quantos anos, hein? Boa pergunta. Essas tartaruguinhas, hein? Essas pequenininhas, né? Ah, Ah, eu sabe acho como que sei? É uma boa também, pergunta. também não sei não, mas Porque tartaruga vive muito, né? Agora é, essas pequenininhas aí, essas eu não sei. menores, né? É. Eu também não sei, viu? a Eu Essa não tartaruga você do está dizendo Edmar vive uns da. 500 anos, mais ou menos, viu? essas pequenas assim de mais como diz a moda agora, essas de pet, né? É, Essa, pet. é, A do Edmar Pet. dura uns 500 anos, meu. Se fosse a... aquela dali vai longe, porque o que ela já tomou de antibiótico, Olha, eu nunca vi um bicho tão bem cuidado, viu? Nunca vi. aquela dali, sabe que até hoje ainda ela é tratada no filezinho de tilápia lá, tudo, não pode. Você tá de brincadeira, esse cara É não dá conta, verdade. não. Filezinho de tilápia. Puxa vida. Kátia, libera o som do Angel, Kátia, por favor. Vou liberar um momento. Angel, como está? Que tal? Hola, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes. Bien, Buenas, gracias. ¿Ustedes cómo están? Olá, amigo. graças. Ei, Angel. ¿Qué Bem, tal? amigo. Saludos, Bien. Cecilia, André, Ô, Alexander, Angel, Mar, Campos. Un abrazo, un saludo a todos. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Igual. Estamos quase nos vendo já. Daqui poucos dias. Sí, ya Sim, dentro de poco. sim. Angel, eh, por favor, hable sobre su evento, sobre su congreso, amigo, para nosotros. Sí, bueno, dentro de Le invite, poco, le invite a todos. sí, una invitación para el Congreso Mexicano que va a ser en la ciudad de Mérida, en Yucatán, un estado que está al sur de México, muy cerquita, muy cerca de Cancún, pero esto es más como entre Cancún y Chichén Itzá, y pues es un evento de dolor del capítulo de la Jazz. Las fechas son el 20 22 al 25 de octubre en Mérida. Va a estar compañeros brasileños ahí acompañándonos, los profesores de allá y pues bienvenidos todos acá a México. Muitas graças, Boa. Angel. Estaremos Graças. lá. Graças, graças. Então, deixa eu dar uma introdução rápida. Primeiramente aí, dar boas-vindas ao Edmar Augusto Neri, uma pessoa muito querida, é um neurocirurgião aí muito conhecido no Brasil pela técnica biportal. É um amante da técnica, faz exaustivamente, com muito capricho, muito carinho e trabalha em Brasília, mas tem um vasto currículo aí ministrando aulas em todo o Brasil. E muito obrigado, viu, Edmar, por estar aqui conosco. É um Eu, prazer muito grande. eu que agradeço. Agradeço o honroso convite de poder participar. Minha primeira participação no evento, mas já de antemão já me sinto honrado e agradecido aí por poder levar um pouquinho aí da Biportal aí para vocês que já conhecem a endoscopia de coluna, né? Então, eu acho que aqui a gente vai poder continuar um pouquinho aí de troca de conhecimento aí, né? Muito obrigado.
Nada. E nós, nós que estamos felizes com a sua participação, amigo. Sempre fique, fique sócio aqui do clube, viu? Estamos junto aqui e sabemos Obrigado. da sua, enfim, disposição. Eu sei da sua dificuldade de horário. Muito obrigado. E queria agradecer também a OMED, que é a nossa patrocinadora aqui pelo evento, mantendo aí a nossa plataforma. E aos colegas aqui da mesa, o Alexandre Mil, o André Mansano, Cecília Nobre, Angel, diretamente do México, também sócio nosso aqui. Muito obrigado a todos, pessoal. Amém. Convido a todos ao Lagos Dor, que vai ser essa semana, na verdade, em Búzios. É um evento que tem aí um apoio da Sobramide e voltar a falar da nossa sociedade, que é sobre a mídia, a nossa única sociedade de dor, médica de dor, então a única sociedade brasileira de dor, voltada aí para apoiar todo o trabalho médico nessa área, que não é fácil, uma área bastante complexa e com muito orgulho que a gente sempre pede aí que incentiva ela a crescer e convida os colegas a participarem e serem sócios da sociedade. É, nós temos também, para sair falando da sociedade, o nosso tratado de dor pélvica, né, Mil? Quer falar um pouquinho dele, bonitão? Hein? Fala aí. Ah, não, Zé, nossa, mas fala aí, fala assim, pode falar, com vontade. Não, o tratado tá para ser impresso e está sendo num momento de pré-venda, né? E o momento de pré-venda através diretamente com a secretária da sociedade. É um tratado aí muito importante, com 2 volumes, mais de 900 páginas cada volume, já convites para ser impresso também nos Estados Unidos e, enfim, vamos torcer aí também é um tratado que tem que é participante aí a sociedade é a mantenedora e a diretoria é mantenedora desse livro aí. Então convido também a todos a se Importante. inscreverem porque está com desconto importante nesse pré-lançamento, né? Fala, É, amigo. o interessante desse tratado, Zé, é que eu acho que foi muito bacana, foi uma conquista, foi que a gente conseguiu fazer, reunir as pessoas de todas as sociedades, né? Então, a gente tem participação aí nesse tratado de praticamente todas as sociedades. Então, eles estão dentro, né? Que a pessoa que trabalha com dor está dentro desse trabalho. Então, tem gente da ginecologia, da mastologia, toda a parte ginecológica, toda a parte de saúde da mulher, tá? E da nossa parte tem a ortopedia, a radiologia intervencionista, então é tanta gente, né? São mais de 104 capítulos, né? Mais de 300 autores, né? Entre autores e coautores. Então ficou uma obra assim realmente muito grande, muito bacana. Eu acho que ela vai fazer muito sucesso. Acho que vai ser uma obra que realmente vai marcar o espaço. Não existe no Brasil nenhum tratado sobre isso, né? Então, interessante. Todos os autores são brasileiros ou tem autores internacionais Tem também? internacionais também. Tem. Ótimo. Tem alguns Uhum. internacionais. Tudo bem. Muito Então, bom. Edmar, Parabéns. obrigado, amigo. O palco é seu, por favor, fica à vontade para começar. Só antes, um aviso também, nós vamos sortear uma participação no simpósio, no workshop de ultrassom lá do Lagos Dor para os participantes, tá? E, por favor, Edmar, bem-vindo mais uma vez, Obrigado. e fique à vontade para começar. Perfeito. Bem, tinham me pedido para, nos primeiros 10 minutos aqui, para eu apresentar um vinho, né? Então, o vinho que eu separei aqui, vocês que são conhecedores e amantes aí do vinho, eu acredito que já o conhecem, né? É um vinho clássico chileno, o Cussino Macu, né? Eu gosto muito da história desse vinho, né? Especialmente esse rótulo aqui, o Antigas Reservas, né? A Cussino Macu, ela me encanta um pouquinho pela história, praticamente ela que começou a exportação, né? O que o Chile hoje é no mundo em termos de conhecimento, né, de vinhos, a responsabilidade foi da Cussino Macu, né? A Cussino Macu foi a primeira vinícola, né, que exportou, né, vinhos chilenos e fez o Chile tornar-se conhecido mundialmente, né? E a sua história é bastante rica.
Ela foi fundada no século XIX, 1856, e até nesse sentido ela é interessante, porque ela é a única vinícola do século XIX que nunca parou a sua produção. Então, ela produz desde 1856, ela nunca interrompeu a sua produção. E é a mesma família, ela nunca foi vendida. A mesma família que fundou está na 7ª geração e todos levam à frente a vinícola, né? E talvez um dado muito interessante é que, por ela ter sido fundada em 1850, nos arredores de Santiago, hoje ela praticamente é uma vinícola que está dentro de Santiago. Então, talvez é a vinícola que seja, se não a mais fácil, uma das mais fáceis de ser visitadas dentro do Chile, né? Então, por toda essa história, eu gosto muito da vinícola e dos vinhos, né? Eles têm uma classificação bem interessante. Tem um vinho básico, né, de entrada, que é o vinho do dia a dia, um vinho de mesa, que é o Dom Luiz, né? O Antigas Reservas é um vinho de já premium, já é um vinho premiado de exportação, e eles também têm alguns vinhos de guarda, né? Vinhos para você armazenar aí 10, 15, 20 anos e utilizá-lo aí no momento oportuno lá na frente, ou até como hoje muita gente tem feito o negócio do vinho, né? Compra, armazena e vende depois de 10 anos aí por um valor muito superior, né? Então, por tudo isso, eu gosto muito dessa vinícola e recomendo. Acredito que vocês já a conheçam também, né? Não sei, o Zé Luiz aí, que Não, é o expert. excelente o vinho, amigo. Muito bom, muito bom. Obrigado. E lá tem Parabéns, uma carne maravilhosa. parabéns. Aí, É isso, Edmar, lá tem um restaurante, tem uma carne lá maravilhosa. Eles É, têm na carne. vinícola, né? é verdade. E é facilzinho de visitá-la. Você só tem que fazer a reserva, né? Porque como ela é fácil de visitar, muitas vezes não tem horário assim tão fácil, né? Mas ali da cidade, você vai ali, até se quiser, até de metrô, né, de transporte público, você chega fácil na vinícola, né? É verdade, Então, verdade. é, É o Vale do Maipo ali, né, Edmar? isso. É. Que O é, nome é interessante porque leva no nome, né? O Cucino é a parte da família que fundou e o Macu é o nome da região metropolitana de Santiago, né? Ela fica na comuna de Macu ali, né? Que seria dentro da Grande Santiago, uma das comunas de Santiago, né? entendi. Santiago acho que tem, não sei, me corrijam se eu estiver errado, 18, 20 comunas ali, né? É bem interessante ali, né? E ela Legal. fica dentro mesmo, é muito legal, né? Boa, amigo. Boa. Um brinde aí. Um brinde. Bem, seguindo então com o tema de hoje da apresentação, vocês, por favor, questionem, interrompam aí a qualquer momento, né? Isso é uma apresentação para estarmos juntos aí, né? E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a endoscopia biportal, né? Como eu vejo, né, a endoscopia biportal, né, e dentro aí do nosso dia a dia, né, eu sempre gosto de falar aí nos cursos que a gente faz que, para mim, a melhor definição da endoscopia biportal, ela pode ser aí considerada como um desacoplamento do sistema endoscópico monoportal, né? Enquanto no sistema endoscópico monoportal você tem um sistema único, né, de irrigação, iluminação, canal de trabalho, né, e tudo vai dentro de um sistema fechado e ele tem que trabalhar todo no mesmo eixo, né? A endoscopia biportal desacoplou isso daí. Então você tem, através de uma incisão
normalmente a incisão menor de 8 milímetros, o portal do endoscópio, onde você tem iluminação, né, o endoscópio propriamente dito e a irrigação, e você não trabalha dentro desse endoscópio, né, igual na monoportal, e o seu trabalho ele é todo feito através de uma segunda incisão, né, também pequena, em torno de 1,2, 1,5 centímetros, que nós denominamos de portal de trabalho. E nesse sentido, você tem a convergência, você tem a triangulação do endoscópio e dos instrumentais de trabalho, né? Por aí você consegue ver essa mobilidade que você tem dentro dos dois eixos, de endoscópio e de trabalho, né? Então, isso daí me encanta muito, me dá uma liberdade de trabalho muito grande, eu poder trabalhar com um sistema todo livre dentro da minha cavidade cirúrgica, né? E, basicamente, você faz isso em qualquer segmento da coluna. Você triangula no segmento que você vai operar, quer seja ela lombar, torácica, cervical, né? E você cria os dois portais com alguns pontos de referência que nós iremos ver nos próximos slides. A partir daí, o trabalho, eu digo que ele se assemelha mais ao trabalho microcirúrgico, para quem já fez ou faz microcirurgia de coluna, do que o trabalho da endoscopia monoportal, né? Porque na microcirurgia você trabalha sempre com as duas mãos, né, em termos de movimento, né? Na monoportal você trabalha com a mão esquerda navegando e a mão direita, na verdade, ela introduz o material por dentro do endoscópio, então você navega com a mão esquerda. E aqui você navega dentro com as duas mãos. Então, eu acredito aí que para quem faz microcirurgia, a biportal, ela acaba sendo uma coisa muito intuitiva, lembra muito uma microcirurgia a partir do momento que você fez a sua triangulação. Talvez o único material, né, que seja diferente de uma microcirurgia ou de uma cirurgia endoscópica monoportal, seja esse instrumental aqui, que a gente utiliza, que é o nosso plasma, né? Ele literalmente é um sistema de energia em que a energia liberada dentro da cavidade, que vai fazer a ablação ou a coagulação dos tecidos, ela é realmente através de um efeito plasma, né? Ela não é uma coagulação direta através de dois eletrodos, né? Igual você tem num bipolar, igual você tem num trigger, por exemplo, da monoportal, né, em que há dois eletrodos lá na ponta e a energia transita de um eletrodo para outro. Aqui no plasma você libera energia através do eletrodo dentro da solução salina. A solução salina, por conter eletrólitos, ela é ionizada e essa ionização ela cria uma camada de plasma através desse eletrodo. Nós veremos num videozinho ali. E esse plasma é que vai liberar energia para os tecidos para coagular ou fazer a ablação dos tecidos. É bem interessante. Até porque a temperatura desse plasma ela acaba sendo uma temperatura menor, né? Uma temperatura ao redor de 60, 70 graus, uma temperatura mais baixa com menos risco de dano neurológico. A partir daí, os materiais são os mesmos, né? Drill, para pessoal que usa bastante shaver, né? Também pode utilizar os Carrinsons. Por isso que eu falei, isso lembra muito os materiais que a gente usa no dia a dia da nossa microcirurgia, tá? A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Eu sempre brinco nas aulas que não dá para você pegar sua caixa de laminectomia que você tem aí e falar, então amanhã eu vou fazer minha primeira biportal, né?
você tem que tomar um pouco de cuidado com os tamanhos dos instrumentos, né? Os instrumentos precisam ter um tamanho mínimo ali em torno de 18 centímetros, porque senão você pode ter alguma dificuldade se o paciente, principalmente se o paciente for um pouquinho mais forte ou obeso. Então, cuidar em relação ao tamanho. O posicionamento para nós na Biportal é muito simples, né? A gente não usa posicionamento com frame, com as famosas cangalhas para abrir o espaço. A gente procura, independente da patologia, quer seja hérnia, quer seja estenose, deixar o paciente praticamente neutro. Então, a gente coloca basicamente 2 coxins para fazer o apoio do tórax e da crista ilíaca para liberar o abdômen. Não tem objetivo aqui de quebrar, de abrir o espaço, né? Então, isso faz com que o posicionamento seja muito simples, muito básico, né? E aqui seria um posicionamento ideal do paciente, né? Um paciente com a coluna neutra. E como nós aqui distribuímos os materiais, né? Nós colocamos o endoscópio, o rack de vídeo na parte cranial, a marcação da escopia no centro e a tela da escopia na parte caudal. A partir do momento que a gente marca, cria o portal, a gente tira esse aparelho de escopia, de radioscopia, e a gente faz a colocação do rack de vídeo aqui na nossa frente. Ele fica frontal, né? Até para melhorar essa ergonomia. Uma coisa que uma coisa que a Biportal ajuda é no sentido de marcação. Normalmente a gente não precisa fazer marcação em perfil na Biportal, tá? A Biportal você normalmente marca somente com o raio em AP. Então, facilita um pouquinho, faz com que seja a marcação um pouquinho mais dinâmica, tá? Isso aqui é só uma sequência de como impermeabilizar, cada um tem a sua, né? Então não vou perder tempo aqui, né? O Alexandre, o Zé Luiz, né? Não sei se mais alguém aí faz endoscopia, mas aqui a gente prepara o paciente, prepara a pele, utilizamos aqui esse sistema inovador aqui, que é o tagzinho do avental, né? Aquele que você segura para fazer a rotação. Passamos um primeiro Ioban para impermeabilizar aí bem o paciente. Antes de passar esse Ioban, a gente corta 4 tirinhas de Ioban, de mais ou menos 1 centímetro. Isso tudo o instrumentador nos ajuda, quando a gente chega já está pronto. Para que isso daí? Para quando nós colocarmos os campos, a gente já faz uma primeira impermeabilização aqui, ó. Porque normalmente é aqui que costuma ser o maior vazamento quando há, tá? Então a gente faz essa primeira impermeabilização aqui, depois é o normal. Cria-se a piscina com as compressas, né? Direciona para um saco coletor, quer seja ele um saco urológico, quer seja ele um saco de microscópio, o que você tiver dentro da sua instituição, né? Cobre e tira essa área que você colocou e você fica com a área exposta, né? É bem simples, né? Alguns lugares aqui no Brasil já tem um campo coletor igual esse, né? Aqui em Brasília a gente ainda não conseguiu, né? Ele é um campo que já vem tudo montado, então você só chega e coloca o campo em cima do paciente, né? Eu aqui em Brasília ainda não utilizei, já utilizei no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu já utilizei um campo parecido com esse. Como a gente faz a confecção do portal? Talvez aqui seja a parte mais importante para a gente desenvolver uma cirurgia biportal mais tranquila, né? Porque se a gente não confeccionar bem o portal, a triangulação dos instrumentos dentro da cavidade cirúrgica ficará um pouco prejudicada. Então, essa etapa aqui ela é muito importante.
Tudo começa aí com o posicionamento na mesa cirúrgica, procurar obter um raio-x, um posicionamento com o paciente o mais neutro possível, né? Tanto no sentido de rotação, sem rotação nenhuma, pedículos e espinhoso, quanto do disco, se você for operar o disco, né? Como eu sempre falo, se você vai entrar no disco, vai operar uma hérnia de disco, vai colocar um cage por endoscopia, é fundamental que você alinhe o disco, os platôs. Se você vai fazer uma estenose ou uma outra patologia em que você não vai obrigatoriamente entrar no disco, esse alinhamento não precisa ser tão rigoroso assim. Você pode aceitar, por exemplo, um certo desalinhamento igual esse nível cranial. Mas eu sempre oriento que, se você vai penetrar no disco, que você realmente alinhe também o disco. A partir desse alinhamento, você marca a primeira marcação de referência óssea. São duas referências ósseas que você tem que identificar para criar os portais e triangular. A primeira referência óssea é a junção espino-laminar, a junção da lâmina com a base do espinhoso. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um nível L5-S1, né? Então, eu marquei a junção espino-laminar de L5. É sempre assim. Se eu for operar L4, L5, eu vou marcar a junção espino-laminar de L4, que quase ela praticamente se sobrepõe ao disco, né? Então, o disco L4, L5, ele está coberto pela junção espino-laminar de L4. O disco L5, S1, ele vai ficar coberto pela junção espino-laminar de L5. A partir do momento que eu marquei, é importante essa marcação porque é onde ocorrerá a triangulação, onde você encontrará o seu endoscópio com o seu instrumental de trabalho. Então, essa é a primeira identificação óssea. A segunda identificação óssea, né, aqui é que eu coloquei aqui só para a gente consolidar bem a junção espino-laminar, o que ela é, né? É a base do espinhoso com a lâmina, é onde inicia a janela interlaminar, tá? E a segunda marcação, que é importantíssima, é para a confecção do portal de trabalho, né? Então, seguindo o exemplo aqui do nível L5-S1, onde eu marquei a junção espino-laminar de L5, o portal de trabalho ele é marcado baseado no pedículo de S1, tá? Então, se eu estou L5-S1, o meu portal de trabalho eu vou marcar a partir do pedículo de S1. Se eu estou L4, L5, o meu portal de trabalho vai ser marcado a partir do pedículo de L5. Por quê? Se vocês prestarem atenção aqui, olha, o pedículo inferior, né, L5, S1, então o pedículo de S1, praticamente ele quase que é o início do disco na sua parte inferior. Então, se eu for confeccionar o meu portal de trabalho aqui, eu já estou confeccionando o meu instrumento, onde eu vou entrar com o meu instrumento praticamente em cima do disco. Não somente do disco, mas se nós lembrarmos que aqui nesse cantinho nós temos o recesso lateral e a raiz, então o nosso portal de trabalho ele está sendo confeccionado a partir do pedículo inferior, quase que em cima do disco e da raiz, né? Então, por isso que é muito importante você marcar bem o seu portal de trabalho. Então, você marca o pedículo inferior, você pode marcar no meio ou no terço superior, né? Tanto faz, a diferença aqui é pouca. Tem autores que marcam aqui no meio do pedículo, tem outros que marcam no terço superior, tá? E esses dois são ósseos, espino laminar e pedículo inferior. Porque o portal de endoscopia, ele já não é mais um portal de referência óssea. Ele é um portal
que você marca a partir do seu portal de endoscopia, a partir de 3 centímetros cranial à sua marcação do portal de endoscopia. Então, se o meu pedículo está aqui, eu marquei o meu portal de trabalho aqui, eu marco 3 centímetros acima e eu crio o meu portal do endoscópio, tá? Nos pacientes aqui nosso, né, exceto em alguma obesidade mórbida, né, ou um paciente com uma complacência muscular muito forte, muito alto, que você vai aumentar um pouco essa distância para 3,5 ou 4 centímetros, raramente você vai fugir dos 3 centímetros, tá? E aqui, essa marcação de 3 centímetros, ela pode cair tanto no pedículo cranial, quanto mais embaixo. Então, não se baseiem pelo ponto anatômico, se baseie pela distância, tá bom? Tá? Porque é o mais importante. Ah, eu fiz aqui o raio-x na minha marcação de 3 centímetros, ele caiu embaixo do pedículo. Tá errado? Não, tá certo. É o paciente que provavelmente é um pouco mais alto, mais longilíneo, né? A vértebra é mais alta um pouco, ele vai cair aqui na parte mais baixa. Outro vai cair aqui perto do meio do pedículo. Então, siga a sua marcação. As únicas duas referências ósseas é a junção espino-laminar e o pedículo caudal. Só revisando aqui, marca a junção espino-laminar, marca o pedículo caudal, faça uma incisão em torno de 1,5 a 1,2 a 1,5 centímetro. Essa incisão pode ser tanto longitudinal quanto vertical, fica a critério de cada um, tá? Não existe uma regra. E a partir desse ponto, você marca 3 centímetros e faz a segunda incisão de 0,8, que também pode ser longitudinal ou vertical. Com isso daí, você abre a fáscia, passa os dilatadores, tá? Por isso que a junção espino-laminar é o seu ponto de triangulação, porque ela é uma base óssea. Aí você vai poder encostar o seu dilatador aqui na base óssea e você vai passar o dilatador progressivamente, número 1, número 2, número 3, para você dilatar a face. A partir do momento que você fez essa sequência no portal de trabalho, você faz a mesma sequência no portal de endoscopia, exceto pelo fato que você não precisa passar dilatador 3 ou 4. Você pode passar somente o dilatador 2, porque o endoscópio com essa camisa, ele não tem mais do que 7, 8 milímetros. Ele é bem mais fino do que o endoscópio da mono, né? E você consegue, então, triangular. Essa seria uma triangulação ideal, em torno de 30 graus entre os dois sistemas, né? Se alguém ficou com alguma dúvida aí nos portais, é só perguntar, gente, tá? Porque esse é o mais importante. Talvez para quem queira começar na biportal, esse é o ponto em que a gente realmente precisa ter mais critério e mais atenção, é a criação dos portais, né? Aqui, triangulado. E veja que é interessante, porque quando a gente triangula direitinho na junção espino-laminar, a gente está triangulando numa área traumática, sem músculo, né? Entre um multifídios e outro, entre um ventre do multifídios e o outro ventre do multifídios, né? Direcionando sempre aqui para o recesso e para o disco. Lembrar que a irrigação ela é feita através do endoscópio, né? Então você irriga pelo endoscópio e a saída de fluxo ela é feita pelo portal de trabalho. Então, é um fluxo contínuo, que vai do endoscópio para o portal de trabalho. Tá? Normalmente, a gente trabalha com gravidade, tá? Não usamos bomba na biportal,
Mas para quem faz a mono e gosta da bomba e quer usar a bomba, não há nenhum problema, desde que confie na bomba, que ela esteja ali bem regulada, tá? Porque a ideia é trabalhar com uma pressão no máximo de 50 milímetros de mercúrio no espaço epidural. Isso a gente consegue na monoportal, na biportal, por gravidade, com essas alturas, e na monoportal com a bomba, através da regulagem da bomba, né? Então, se eu tenho uma altura aqui do meu paciente até o meu sistema de irrigação em torno de 50 centímetros, eu estou com um pouco mais de 30 milímetros de mercúrio. Se eu aumento um pouquinho para 70 milímetros, 75 centímetros, eu estou com 50. Então, normalmente, a gente trabalha entre 50 e 70. O que eu sempre falo para o pessoal é não precisa ficar medindo, né? Se você está com o paciente na altura da sua cintura, que é uma posição confortável de trabalhar, normalmente, se você está olhando reto para a bolsa, isso tem entre 50 e 60 centímetros, que é a nossa altura da região pélvica até mais ou menos a região dos olhos, para quem tem a estatura média do brasileiro, né? Então, é muito simples de acertar essa altura. E aqui é o mais importante: não comecem a cirurgia sem antes observar se tem fluxo. Ah, o fluxo não está legal, não está saindo muito, né? Igual aqui, parece que não está tão bom. O que você faz? Não insista e começa a cirurgia. Ou você passa de novo o dilatador, 1, 2 e 3, ou você usa esse truquezinho aqui, ó. Você coloca uma hemicânula de trabalho, tá? Ela é literalmente um meio círculo que você coloca, introduz através da fáscia e aquilo dali então te abre a fáscia, te dilata a fáscia. E normalmente, depois de 10, 15 minutos, você pode até retirar essa hemicânula e isso daí vai manter o fluxo porque a fáscia já ficou dilatada. Mas não comecem realmente a cirurgia de vocês sem ter um fluxo adequado, porque senão pode começar a acumular soro na musculatura e aí a musculatura, em vez de ceder com a pressão do soro para você ter uma cavidade, ela vai tendendo a fechar em cima da sua cavidade, né? Essa é uma vantagenzinha que o pessoal da mono não preocupa tanto, porque o sistema ele já afasta o músculo, né? Aqui para a gente, esse afastamento muscular, parte dele é feito pela pressão do soro, tá? Bem, eu acho que de princípios básicos é isso daí, não vou ficar trabalhando muito aí nessa parte teórica, porque eu queria, na segunda etapa aqui, que são as indicações, eu queria transformar a apresentação um pouquinho mais agradável com videozinhos de diferentes patologias que a gente pode usar a endoscopia biportal, né? Então, se está tudo ok da parte do princípio básico, com criação de portal, fluxo e pressão, diga, Alexandre. Diga. Tá sem som? Eu estava sem som. Ah, Desligou. O Zé Luiz é malvado, ele deixa a gente sem som, sabe? Ele corta a ah, gente. É porque ele sabia que eu ia falar que para ele só essa questão da altura não vai dar certo. Só se colocar um banquinho, aí ele sobe o banquinho, aí ele vai olhar, entendeu? Ah, certo. não, Zé Luiz. Coloca aquele elevado, coloca o elevadorzinho, ele sobe lá, entendeu? Ele vai conseguir olhar, o olho dele vai bater dos 60 centímetros. Ah, não deixa essa turma não, Zé Luiz. Fala assim, eu vou abaixar a Não, mesa um ele, pouco mais baixo do que o que é o O Mil tem habitual, 2 palmos a mais que eu, viu? Você sabe disso. É isso. tá? trabalhar com um cara pequenininho é ruim porque o cara é traumatizado, sabe? Você não pode, você não pode falar muito, não. Tá Agora, certo. Mas é, é, você pode trabalhar a altura da mesa também, né? Assim, então você pode tanto elevar
a sua torre de irrigação, quanto trabalhar a altura da mesa e descer mais, né? Porque, como eu falei, depois que você faz a marcação, praticamente você não precisa mais da escopia. Então, você não. É raro você, a não ser que você se considere ali meio perdido e quer fazer um controle, ou quer um controle para ver se você chegou na sua área de descompressão realmente, né? Mas ali é tudo GPS anatômico, né? Cada etapa que você vai observando dentro da cirurgia, você vai sabendo onde você está e o quanto você já descomprimiu, né? Eu queria saber para o canhoto, como é que fica a questão da câmera os trabalhos? Como é que faz aí? Você tem que inverter, né, a É, posição? para quem é canhoto, o ideal é assim, se a patologia permitir, né? Porque nem sempre ela permite. Por exemplo, eu sou destro, para mim, eu quase sempre eu opero pelo lado esquerdo, que para mim é muito mais fácil, né? Para você que é canhoto, o ideal é que você operasse o maior número de casos possíveis do lado direito, né? Isso vai muito bem para estenose, para patologias em que você tem que fazer uma descompressão bilateral, né? Agora, nas hérnias, por exemplo, eu tenho uma hérnia do lado direito. Como eu faço? Né? Se ela é uma hérnia muito mediana, assim, que ela tem um componente mediano, que eu sei que eu vou ter que trabalhar mais próximo da linha média, aí eu opero pelo lado direito. Aí eu vou fazer um ajuste de como eu crio o portal. Mas vamos considerar que é uma hérnia clássica, igual essa daqui que eu estou mostrando aqui, ó, de recesso lateral, né? Essa hérnia, se ela fosse aqui, né, do lado direito, eu continuaria operando pela esquerda, criaria o portal do mesmo jeito do lado direito e ficaria pela esquerda. Não sei se eu fiz me entender. Eu não Sí. mudaria de lado e não mudaria a confecção do portal. A única coisa que eu faria era colocar a minha mão um pouco mais do outro lado da linha média e trabalhar do mesmo jeito que eu trabalho. Agora, se essa hérnia fosse uma hérnia mais medial, que ela pegasse mais aqui na axila da raiz, aí provavelmente eu operaria pelo lado direito. E aí eu inverto os portais, né? Para você que é canhoto, se for operar pelo lado esquerdo, você vai ter que inverter os portais. Nunca mude o portal de trabalho. O portal de trabalho ele tem que estar sempre na sua área principal, em cima do disco, em cima do recesso. Então você vai marcar o seu portal de trabalho, tanto faz se você está à direita, se você está à esquerda, na região do pedículo inferior. Agora, para você que é canhoto, se você for operar pelo lado esquerdo, né, você vai jogar a sua câmera diferente do que eu faço. Eu jogo 3 centímetros para cima. Você vai jogar 3 centímetros para baixo. Mas a sua mão de trabalho, o seu portal de trabalho, você vai continuar usando como referência a sua área principal, que é o disco e o recesso. Certo? Certo. Entendi. Então, e para mim, que eu sou destro, quando eu vou operar pelo lado direito, eu inverto e coloco a minha câmera na mão esquerda, 3 centímetros abaixo. Mas como eu falei, eu muito pouco preciso operar pelo lado direito, com algumas exceções quando eu tenho que ir muito na linha média. Se a hérnia ela se localiza mais no recesso, eu continuo fazendo do mesmo jeito. Eu opero o lado direito ficando do lado esquerdo. E não mudo o portal, não inverto, eu mantenho tudo igual. Tá? A Entendi. única coisinha que você tem que lembrar no começo da cirurgia, quando você vai operar o lado direito pelo lado esquerdo, é que em vez de você trabalhar igual eu estou do lado esquerdo, com o meu endoscópio um pouquinho inclinado para fora,
né? Eu vou ter que trabalhar com a inclinação um pouquinho ao contrário, né? Para eu chegar aonde? Na minha junção espino-laminar, tá? É só esse ajuste. E acho que foi uma questão muito importante de ser levantada. Eu falo sempre isso no curso, porque muitas vezes o pessoal termina. Se você esquece de falar isso, né? Aí alguém termina, faz ali o curso e fala: amanhã apareceu minha primeira hérnia endoscópica, eu vou fazer por biportal. E ele é destro e a hérnia é do lado direito, e a gente não fala isso, e ele se enrosca todo lá na cirurgia e vai dar errado, né? Então foi uma questão levantada bem interessante para se discutir. Nós já invertemos isso, né, meu? Nós já operamos o paciente do lado direito, biportal, e colocamos a câmera para baixo. Nós percebemos que a câmera para cima não ia dar liga. É, É, é Foi inclusive verdade. para nós. O Foi que uma que eu esperada. faço assim, ó? O que que eu faço para não ficar a câmera tão lá embaixo quando eu inverto? Normalmente eu marco no, né? Eu não marco no meio do pedículo. Normalmente eu marco na parte superior do pedículo, junto ao platô do disco, para eu ganhar ali quase um centímetrozinho ali e a câmera não ficar tão inclinada lá embaixo. Eu desloco um pouquinho o portal de trabalho mais para o disco, não tanto só no pedículo. Com isso eu ganho um espaçozinho ali. É porque nós fizemos 2 níveis nesse paciente, né, Zé? E aí foi. o nível de cima, o 4,5, ficou muito bom, porque a gente fez isso. Quando a gente passou por debaixo, para o 5,1, aí nós tivemos um problema com a angulação da câmera. É, É, né? é, A É. gente não criou um outro portal, entendeu? Mas tudo bem. Uhum. Perfeito. É. Normalmente, quando a gente opera 2 níveis, a gente acaba sempre criando uma terceira incisão, né? Fica melhor. Tá? É melhor do que tentar forçar na incisão do nível, porque sempre você vai criar um portal melhor para um nível, o outro vai trabalhar mais sacrificado se você for tentar usar o mesmo portal. Na cervical, isso dá certo. Você fazer 2 níveis com só com uma marcação. Porque ali na cervical o espaço é menor, é mais curtinho, né? Então você inclina um pouquinho mais a mão, tudo e dá certo. Mas na lombar, que é alto, é mais difícil. É melhor você aproveitar a incisão, né? Aproveitar a incisão, uma das incisões, para ser um portal e criar mais uma outra incisão para um terceiro portal ali, né? porque mas você falou que você não corrija o posicionamento do nível, né? Assim, você não corrige a paciente na mesa. E aí, Não, esses pacientes com uma hiperlordose, eles fazem, por exemplo, essas ressonâncias aqui, elas estão até bem tranquilas em termos de lordose. Essa da sua direita uhum, vai ter um pouquinho mais de lordose. Mas quando você tem um paciente com uma hiperlordose, se você não corrigir, você acaba ficando com os portais todos em cima, né? Assim, bem sim. próximos, né? Aí, nesse O caso, que você precisa eu corrigir um faço pouco. o que eu faço assim, talvez eu tenha me expressado mal, eu não corrijo tanto a questão da mesa, né? Mas Uhum. nos pacientes com uma hiperlordose, o que que eu faço? Eu dou um pouquinho de trem, né? Eu jogo o paciente um pouquinho para cima e eu inclino a escopia na marcação um pouquinho cranial. Então eu tento fazer o paciente um pouco para cima e aqui a inclinação da escopia para marcar o portal não 90, eu faço um pouquinho inclinado, Uhum. para direcionar mais para o disco, né? Perfeito. Então eu tiro um pouquinho da lordose pélvica, eu tiro um pouquinho dando um trem na mesa e tiro mais um pouco dando uma inclinação na hora de marcar com a radioscopia, né? Bacana, Tá? bacana. Boa, Edmar. Pode seguir, amigo. Pode Pode seguir. seguir? Tá, o primeiro exemplo aqui de indicação é a clássica hérnia de disco, né? Então, assim, eu acho que não existe aquela coisa. Esse caso aqui é para monoportal, esse caso é para biportal, né? Assim,
É óbvio que para quem faz monoportal, pegar um caso desse, ele fala, eu não vou fazer essa hérnia de disco aqui com biportal, porque eu já faço isso daqui em, sei lá, 30, 40 minutos, né? Então, para que que eu vou fazer isso daqui com biportal, né? Mas assim, todas as patologias que você faz com mono, você faz com a biportal. Ah, é só questão da sua escolha. O ideal é que a gente tivesse conhecimento técnico das duas e escolhesse aquilo que você achasse melhor, né? Então, essa é uma hérnia, né? A clássica hérnia de disco, né? Ixi, aí. Aqui eu já fiz aqui a flavectomia, né? Identifiquei a raiz, né? Aqui eu estou triangulado, né? Eu estou enxergando o meu endoscópio está aqui na parte cranial, tá? O meu instrumento de trabalho ele está todo livre lá dentro da cavidade. Então, eu tenho, né, uma capacidade de trabalhar. Eu posso usar esse afastador aqui, né, igual a camisa da monoportal. É uma possibilidade que eu tenho também de usar na biportal, para quem gosta dessa manobra da monoportal, né? Aqui é o pedículo, a relação do pedículo com a raiz, né? E ao final, né, você tem aí a raiz toda livre. Então, para quem já faz isso com monoportal, eu acho que não tem assim nenhuma grande diferença, né? Você trabalhar ou deixar a mono para fazer a hérnia com a biportal, a não ser que você queira realmente se enveredar aí pelo caminho da biportal, né? Talvez a partir daqui, né, fica um pouquinho mais interessante, assim, você ter um trabalho com uma triangulação biportal, né? Por exemplo, na estenose, né? A estenose já é uma cirurgia que, igual essa, uma estenose mais grave, com um cisto, né? Sempre a cirurgia começa pela junção espino-laminar, tá? Então veja o trabalho do plasma, o plasma é muito interessante. Aí você faz a laminotomia, veja que eu consigo utilizar aqui brocas, né, de 5 milímetros, 6 milímetros aqui até, se você quiser, para fazer a sua laminotomia. A gente procura deixar sempre o ligamento amarelo, retira ele em bloco no final, e aí veja como você tem aí uma descompressão ampla, né? Ó, isso daqui tudo é o canal, aqui é o pedículo cranial, né? Aqui é o pedículo caudal. Veja que aquilo que eu considero ideal na descompressão da estenose, você ter um ombro da raiz livre, né? Ou seja, você não precisa afastar o ombro da raiz para você ver o recesso, você vê o recesso livre, né? Aqui eu posso trabalhar o disco se eu quisesse, tá? Então, eu acho que a partir daqui, de uma patologia como essa, de estenose, por exemplo, já começa a ficar mais interessante você ter uma capacidade de trabalho da biportal com brocas de maior calibre, um Kerrison de 3 ou de 4, né? Um trabalho ósseo mais vigoroso, igual vocês viram aqui nesse vídeo da estenose, né? Então, essa é uma indicação muito adequada, principalmente se ela for multiníveis, né? 2 ou 3 níveis, né? Que você consegue trabalhar essa descompressão endoscópica, né? O que a gente tem feito, né? Eu opero aqui quase que exclusivamente com o Regis aqui em Brasília, né? Igual Luiz, Alexandre opera junto, né? O que nós temos feito aqui para tentar diminuir o tempo cirúrgico nas estenoses? A gente tem feito 2 níveis ao mesmo tempo. Por exemplo, 3, 4, 4, 5. A gente eu opero um nível, 3, 4, e o resto opera o 4, 5. Né? É óbvio que você tem que ter ali 2 hacks de vídeo, mas não é difícil, né, de você conseguir isso e você encurta a cirurgia em 50% do tempo, né?
Ainda mais se a gente for pensar que pacientes de estenose normalmente é um paciente mais idoso, tem alguma comorbidade, você ganha um tempo precioso para esse paciente, né? Uma outra indicação interessante são as hérnias foraminais, né? Para uma abordagem transforaminal, né? Que na endoscópica biportal a gente chama de paraespinhal, né? Por exemplo, uma hérnia extrusa dessa, 3/4, com fragmento ascendente, que na monoportal normalmente você faz aquilo que você chama de abordagem transforaminal. Aqui, na verdade, a gente faz uma transforaminal, só que pela biportal. Então, a gente denomina isso daí de paraespinhal. Muda um pouquinho a confecção do portal, muda um pouquinho a triangulação, tá? Uma hérnia aqui grande, ó. Aqui você faz uma incisão já mais lateral, em torno de 3 centímetros, e a sua triangulação já não é mais na junção espinolaminar. Ela já é em cima da pars. Isso daqui é a pars, é o teto do foramen, ó. Então, a gente identifica a pars, né? Faz uma leve drilagem aqui na pars para desinserir o ligamento. Esse é o ligamento foraminal. Eu desinsiro o ligamento foraminal, identifico a raiz saindo do foramen, tá? Só para eu saber onde está a raiz. E aí eu entro no forame e, sob visão direta, eu tiro essa hérnia migrada cranial, ó, né? É uma hérnia grande, né? Que você trabalha com toda a visão direta que você tem aqui, né? E veja que o que a gente tirou da pars, você pode diminuir ali a resistência da pars, mas é muito pouco, né? É basicamente para identificar a inserção do ligamento foraminal e poder identificar a raiz embaixo do ligamento, tá? Aqui é um outro exemplo interessante, são as hérnias cervicais, né? As hérnias cervicais, principalmente hérnias mais lateralizadas. Aqui, né, uma extrusão discal, como a gente posiciona, né? Veja uma paciente extremamente difícil, né, obesa, praticamente o ombro estava em cima da marcação, então essa paciente foi difícil de marcar, mas as referências anatômicas são a mesma da monoportal. Você identifica o ligamento, o V-point, né? Você faz a laminotomia, né, da cranial e caudal. Veja eu usando de novo aqui o afastador semelhante ao afastador da cânula da monoportal, né? Aqui, identificando a porção lateral da articulação, veja que o início da articulação, ó, né? A SAP, né? A IAP, e aqui eu já vejo toda a herniação discal, a extrusão discal. Veja que eu trabalho assim, a única coisa que está realmente trazendo alguma preocupação para a medula é o fluxo salino, porque eu estou trabalhando lateral ao cordão espinhal aqui, ó, né? Aqui está a raiz, eu estou trabalhando na axila da raiz, né? Uma extrusão discal. Você faz aí a retirada dessa extrusão, né? E se você precisar, veja aqui o disco, ó, aqui é o disco, né, embaixo do cordão espinhal. Então, ficou aqui todo livre, né? Aqui é o controle pós-operatório, né? Essa é uma das cirurgias que eu acho mais interessante para mim, né? Que é o L5-S1, né? Que ela é difícil para qualquer técnica, né? Tanto aberta quanto para mono, né? Porque é um trabalho ósseo muito importante, né? Então, é a chamada compressão foraminal, extraforaminal de L5. Esse caso aqui é bem interessante, porque é um paciente que já tinha feito um ALIF, mas mesmo tendo feito o ALIF, ele não melhorou a síndrome radicular, porque o ALIF não conseguiu ganhar altura, não conseguiu descomprimir o foramen, tá? Então, nós fizemos aqui uma extraforaminal, né?
identificamos aqui a pars, aqui já é articulação, ó, a ponta da SAP de S1 está aqui é a articulação, aqui é a IAP de L5, né, articulação de L5, o foramen, bem apertado, bem fechado, veja que deu bastante trabalho para abrir esse foramen, teve que tirar a ponta da SAP, né? E sempre você tem como última proteção da raiz o ligamento foraminal, né? Então a gente vai trabalhando de fora para dentro, a gente faz a descompressão óssea, a descompressão do ligamento, para depois fazer a descompressão da raiz, né? E aí, veja, a identificação aqui do osteófito, né, na porção foraminal, extraforaminal. Aqui nós fizemos uma osteotomia, um formãozinho de 1,5 milímetro, tem esse formão aqui. A gente quebrou a base do osteófito, né? E aí a gente pôde retirar esse osteófito lá de dentro do foramen, né? Aqui, olha, veja que sai um pouquinho de enxerto, né, que foi colocado, ó, esses granulozinhos brancos são enxertos que foram colocados. Aqui é o resultado final da abertura do foramen, né? Então é uma cirurgia bem interessante para o L5-S1 na compressão foraminal e extraforaminal. Outra cirurgia que está ganhando muito espaço aqui para a gente na biportal são as artrodeses, né? Aqui é a programação, uma instabilidade degenerativa 4-5, uma listese, essa listese tinha translação no dinâmico, né? Você isola a articulação, né? Essa é a articulação 4-5, tá? Aí você faz a retirada da articulação. Primeiro aqui a gente descomprimiu o canal, que ela tinha uma estenose juntos. A partir do momento que a gente descomprimiu o canal, aqui a gente está tirando a articulação, abrindo o foramen, né? Então, tá desarticulando aqui o lado esquerdo, né? Essa é a entrada para o foramen, como se a gente fosse fazer um tilife, literalmente como se nós fôssemos fazer um tilife. Veja que a gente já ganhou aqui o espaço, o disco, ó a raiz aqui, ó. Essa é a raiz saindo do foramen, né? Aqui já estamos entrando no disco, começando a preparação do disco, né? Utilizando ali uma raspa. E o que mais encanta na artrodese por endoscopia é isso daqui, ó. Você consegue fazer a preparação do platô da cranial e caudal com visualização direta, né? Ó. Então eu vejo o quanto eu estou limpando o platô, né? Ó. Desinserindo. Olha essa preparação do platô aqui, é todo o disco aqui. Aqui, fazendo a prova, colocando o queijo, é um tilife, né? Tá? Você faz o tilife, só que por visão endoscópica, com uma preparação de platô muito superior, colocou o queijo, controle do queijo, né? E passou e reduziu. Parafuso, passou o parafuso aqui, né? Passou o parafuso percutâneo aqui e reduziu a listese, né? Então, para essas instabilidades degenerativas, ela vem ganhando muita força por ser muito menos traumática em termos neurológico e muscular, né? E aqui também é uma estenose de canal cervical, essa não é uma hérnia, essa é uma compressão medular, uma mielopatia que a gente descomprimiu, né? Fez uma descompressão. E aqui só para finalizar, onde nós já estamos caminhando aí com a endoscopia, né? Aqui são dois casos que eu queria mostrar aqui. Esse é um tumor intradural. Quem fez esse tumor aqui recente, me cedeu o vídeo, foi o Dr. Juliano, de Belo Horizonte. Um tumor intradural, né? Caldequina, fez todo por biportal. Aqui seccionando a radícula de origem, né? Era um neurinoma, um chivanoma, tirando o tumor.
tá? E começando o fechamento aqui desse neurinoma, né? Aqui vocês podem observar que tem uma terceira incisão, por quê? Nesses casos, quando a gente faz tumor intradural, para o fechamento da dura, como é uma abertura muito extensa, dá normalmente 1,5, 2 centímetros de abertura de dura, a gente cria um terceiro portalzinho aqui no centro, coloca o endoscópio aqui no centro e usa os dois portais para fechar a dura como se fosse um fechamento microcirúrgico, né? Aí o auxiliar segura o endoscópio e você usa os dois portais para fechar. E outra coisa interessante que o Dr. Bernardo Drummond, aqui de Goiânia, vem trabalhando, que é o desenvolvimento da realidade virtual, da realidade aumentada, né? Que não é só a questão de você ter uma imagem melhor, né? Você consegue aqui fazer uma cirurgia interativa, você consegue trabalhar interagindo com o cirurgião em outro local, né? Então, ele vem desenvolvendo a realidade aumentada com interação. Então, você está operando aqui em Brasília, o Zé Luiz, né? O Alexandre está aqui em Brasília, o Zé Luiz está lá em Campinas e os dois estão operando. Óbvio que é o que está mexendo aqui, né? Mas os dois estão no campo cirúrgico com óculos de realidade, trocando ideias, né? E trabalhando junto, né? Acho que é isso. Eu espero ter contribuído um pouco aí com a Biportal para vocês, né? E para mim, como eu já falei, é um prazer, é uma honra aí, né? Apresentar aqui alguma coisa de Biportal no grupo, né? De referência nacional aí de medicina intervencionista, dor, né? Então, eu sei que muitos de vocês já fazem endoscopia, talvez a maior parte dessas coisas aí não seja novidade, né? Mas para a gente que é empolgado, né? Sempre é um momento interessante para se discutir, né? Obrigado. Parabéns, Edmar. Fantástico, viu, amigo? Parabéns. Ô, Edmar, eu vou começar, fazer uma colocação para você, que é o seguinte. Há uns 20 anos atrás, eu comecei lá nos Estados Unidos, lá, fiquei 2 anos lá, a gente fazia basicamente o inside out, né? Fazia o transforaminal, a endoscopia para nós era isso, né? E aí nós migramos, felizmente, depois aqui no Brasil para o interlaminar, conjunto com o mundo, né? Essa migração. Os países ainda menos desenvolvidos fazem muito transforaminal, e forçam muito a técnica, ao meu ver, né? Tudo bem que tem o Tom Shield, que é uma técnica ali transpedicular, né? Ou transarticular, mas você tem escolas diferentes sobre isso. Mas o que eu acho interessante é que a gente percebia que a endoscopia ela era limitada em termos, vou dizer assim, em termos de um avanço, por exemplo, para uma robótica, tá? A monoportal. E a biportal, com certeza, ela vai virar robótica nossa, né? Nós vamos fazer robô na coluna, porque o robô de artrodese, você que é cirurgião de coluna, nós aqui a maioria não somos, é um desastre em termos de falar para você que é um grande avanço, eu acho, eu não consigo entender como um grande avanço, tá? Mas já para no futuro, igualzinho a gente vê hoje as grandes cirurgias virando robô, né? Você tendo dois portais, ou multiportal, na verdade, não precisa nem ser dois, pode ser três, pode ser mais portais, Uhum. aí vai ser um avanço muito grande nisso, tá? E aí eu acho que vai ficar uma situação, enfim, que o futuro vai estar aí, entendeu? Uma colocação que para nós da dor tem acontecido, recentemente eu conversei com um professor da dor aí muito conhecido, que é o Derrider. Derrider é o médico aí que criou, ele é um belga, e criou uma neuromodulação, Edmar. Ele fez o Burst e participou da criação do DRG. Certo. O DRG é uma neuroestimulação de coloca-se o eletrodo na raiz.
E nós temos assim que é off-label passar esse eletrodo, por punção ele é passado no paciente com artrodese, porque já não tem a integridade do espaço peridural. Mas um colega fez, acho que 4 implantes na Noruega, fazendo por via transforaminal por endoscópio. Então, um paciente artrodesado, ele chegou e passou o eletrodo exatamente justo à raiz ali e fazendo de fora para dentro, o que é Uhum, exatamente o contrário do que a gente faz na punção peridural. Então, eu entendi a técnica como sendo monoportal. Lógico uhum. que até vou parar um pouquinho para falar uma coisa para você. Aquela hérniazinha lá que você mostrou, se é na minha coluna, faz monoportal e um corte só, que eu fico mais feliz. Se fosse na minha coluna, aquela hérniazinha lá, grande, bonita lá, para tirar um monoportal, em vez de ter 2 cortes, né? Eu acho que, enfim, é discussão, mas é uma brincadeira. Ah, Agora não. você vê a possibilidade, porque para nós interessa muito esse paciente. Nós temos muito desse paciente já artrodesado, porém com dor radicular. Então, o quadro compressivo resolvido, Uhum, porém a dor residual por a neuropatia pode ter sido da compressão, pode ter sido pós-cirúrgico, e a gente tem esse paciente sem o acesso ao forame. Você acha que nesse caso, você conseguiria passar bem ele biportal, monoportal? Você acha que os dois, você vê vantagem na biportal? Você entendeu? É uma técnica que provavelmente você não fez, porque não há relatos ainda no mundo, são poucos. Na verdade, só tem esses 4 casos que eu te falei, e é um paciente que interessa muito a nós. O que você uhum. acha? É, a gente já chegou até, não nesse caso específico de pacientes artrodesados, né? Mas um dia, assim, informalmente, a gente estava num hospital aqui em Brasília e um dos neurocirurgiões funcionais daqui estava colocando um DRG, né? E a gente começou uma discussão de colocar o eletrodo por endoscopia, né? Ficamos até um dia de fazer um caso, mas por enquanto ainda não foi para frente, né? Mas já tinha ali surgido um pouquinho a ideia num paciente não artrodesado. Eu acho que se for para pensar num paciente artrodesado, que com área cicatricial, com a raiz envolta em tecido cicatricial, o peridural, eu acho que a biportal ela acaba por você fazer um trabalho progressivo, de fora para dentro, né? Com uma progressão, descompressão óssea, identificação, eu acho que a biportal ela pode ser uma ajuda muito grande nesses casos, né? Nós já reoperamos alguns pacientes, não para isso, não para colocar eletrodo. A gente já reoperou pacientes ou com nível adjacente, que já tinha um envolvimento da estenose no nível adjacente, ou pacientes com hérnia, com descompressão incompleta de canal, em que a gente reoperou, assim. E, óbvio, é sempre uma cirurgia mais difícil, não dá para falar que é uma cirurgia fácil, mas com as referências ali ósseas, ela se trabalha bem pela técnica biportal. Eu acho que dá sim, né? E você acha que você consegue? Como é que vai passar? Você levaria o eletrodo pelo canal de trabalho? Seria isso? Você pegaria um LOV, por exemplo, e levaria ele até lá? Como que você Eu vai acho que passar? você Porque na inicia. monoportal também você tem que passar por dentro, né? é, Normalmente esses eletrodos ele tem uma agulha guia, né? Que você Sim. consegue chegar até perto da. Você passa essa agulha guia, né? Pelo portal de trabalho, você dispensa o eletrodo ali perto do forame e a partir dali, com uma love, com uma micropinça, você
sobe ou direciona o eletrodo mais cranial, né, com a própria pinça microcirúrgica, né? Mas a colocação do eletrodo assim externo até o foramen dá para você usar a própria agulha que normalmente tem no eletrodo, né? É, normalmente tem uma agulha ali que você passa esse eletrodo por dentro dele, né? Que eu me lembro, o Ah, eletrodo de RG tem agulha, né? Não tem Tem, uma agulha tem, para você tem, fazer por tem, função? tem, É, tem. Tem até uma agulha longa, de repente você pode entrar com ela no canal de trabalho, é isso que você está falando. isso, É, isso entendi. daí, isso Boa. daí. Aí teve isso uma, facilitaria a biportal em relação à mono, porque eu Uhum. fico a câmera, primeiro trabalho o forame, abre o forame, e daí você vai com a agulha longa visualizando com a câmera. Aí fica meio. Visualizando, perfeito. Entendi. Essa seria a minha ideia e como a gente começou a trocar uma ideia ali com o pessoal da neurocirurgia funcional, né? Boa. deixa eu Boa. só te perguntar uma coisa, porque complementando isso aí que o Zé está falando, que esses pacientes são muitos que a gente tem, os pacientes pós-artrodizados, o que acontece é o seguinte, o meu maior dilema, né, não é a cicatriz. O paciente que tem cicatriz de fibrose, você pode até tentar fazer uma neurólise, um Uhum. RATS, né? Fazer uma epidurólise com catéter por via esse foraminal, sabe? Às vezes Uhum. até a cega só cardioscopia. Mas o problema é o paciente que tem estenose foraminal pós artrodese, que Uhum. mesmo colocando um eletrodo no nível mais acima, né, esse Uhum. paciente ele sempre fica com uma dor residual lá por causa da compressão foraminal que ele tem, né, que essa compressão não vai sair nunca mais. Então, eu não consigo nem colocar no eletrodo lá em cima, você consegue Uhum. controlar essa dor, sabe? O ideal seria abrir esse forame, né, Pois é. liberar um pouco essa pressão sobre a raiz, né, e depois introduzir o eletrodo, né? Então, eu vou me comprometer aí, eu não sei quanto tempo, porque agora acho que nas próximas 2 semanas eu não consigo editar um videozinho que eu tenho aqui. Tem umas 3 semanas nós operamos 2 níveis foraminal, justamente com essa característica. Uma paciente que foi artrodesada há 6, 7 anos e fez até a descompressão da parte do canal ali, né? Mas o foramen é igual aquele alife ali, né? O foramen, na Isso. verdade, ficou todo fechado, né? E nós fizemos 2 níveis de paraespinhal, né, para descompressão. Como a gente já tinha uma artrodese, a gente pôde ser um pouquinho mais agressivo na retirada óssea, né? Então a gente conseguiu retirar mais a articulação, né, liberar mais a raiz. E eu tenho esse vídeo, mas ainda não consegui editar esse vídeo ainda, né? E agora, nessas 2 semanas aí, o Dr. Som tá vindo aqui em Brasília, né? Ele vem esse final de semana aqui para Brasília. O Dr. Som Correto. é o pioneiro aí da técnica biportal, né? E um dos pioneiros, né? Ele vem fazer uma visita, vai ficar 2 dias aqui em Brasília, sábado e domingo. E a gente está terminando de organizar algumas coisas aqui para recebê-lo. Aí na próxima semana eu não estou aqui em Brasília. Ah, mas depois eu vou ver se eu consigo editar esse vídeo e eu compartilho com vocês. Vocês compartilham aí no grupo, né? Boa. Para ver a possibilidade que a gente tem de trabalho dentro desses forames estenóticos residuais. Esse Alif é um exemplo disso, né? Fez o Alif, mas a gente sabe que a Leaf Ah, ganha pouca altura em termos de foramen, né? Ele não é igual um L-Leaf em que você consegue ganhar mais altura, né? E o foramen ficou estenótico e esse paciente ficou com uma dor radicular importante. Aliás, nos primeiros dias ele até piorou, porque manipulou ali, né? Mexeu, né? Então, dá para trabalhar bem. Quando eu falei
quando eu falei da cicatriz, eu falei mais no sentido assim, de ser mais trabalhoso mesmo, né? Você ter mais trabalho para descompressão, né? Porque muitas vezes a própria cicatriz ali, ela está envolvendo a raiz e está fixando a raiz, então você termina a descompressão óssea e fala, pô, mas essa raiz aqui ainda está toda presa, né? Eu quero tirar um pouco mais desse tecido cicatricial aqui, fibrótico dessa raiz, né? Liberá-la um pouco mais, né? É. André, Fala, bonitão. fazer alguma colocação aí, amigo? Deixa eu fazer uma pergunta diferente. Quanto de solução de soro costuma ir numa cirurgia dessa? É interessante. Ela gasta mais do que a monoportal, né? Até porque é, você mantém o canal de trabalho mais o tempo todo aberto, né? Então, assim, Uhum, para uma hérnia que você faz ali nos 50 minutos ali, né? Normalmente você gasta ali uns 20, entre 20 e 25, né? Mas numa estenose ali dá para gastar uns 35 litros de soro ali, né? Num nível de E, estenose. e intoxicação hídrica é uma preocupação? A intoxicação Como? hídrica em si, não, ela não é uma Hum, preocupação, né? O que a gente preocupa com a parte de soro, de solução salina, é na abordagem paraespinhal. Porque se você não tem muito conhecimento ali anatômico da região e você abre a membrana intertransversária, você hum, pode colocar um caminho direto de soro para o retroperitônio, né? E aí tá, sim pode dar problema. Agora, entendi. no dia a dia, assim, como intoxicação hídrica, normalmente não, tá, André? A gente não Boa. tem visto isso assim preocupando, não. Edmar, aproveitar a pergunta do André, e por exemplo, numa lesão de dura, que a Uhum. gente tem relatos aí de edema cerebral, porque excedeu depois de aberta a dura, e aí tem uma entrada de fluxo ali, né? Isso. Se você tem uma abertura de dura acidental durante o procedimento, eu sei que você vai acabar a cirurgia, mas normalmente há uma preocupação em ser mais rápido por causa dessa Uhum. absorção É. intratecal. Você confere a mesma coisa? Sim, normalmente o que que eu faço? Você vai terminar a sua cirurgia ali, mas eu fico meio preocupado com ficar fazendo a cirurgia com a dura ali aberta. Normalmente eu pego um gel Fuan, né? Eu faço como se fosse um tampão na abertura de dura. Eu coloco um gel Fuan ali entrando um pouco na abertura de dura, como se eu fosse fazer ali um tampão, me protegendo um pouco. Então, pelo menos visualmente, aquilo dali me dá um pouquinho mais de tranquilidade e eu procuro ser mais rápido na cirurgia. Obviamente, aí é o que você falou, né? Você procura ter uma dinâmica mais rápida para diminuir o tempo de exposição. Mas eu não gosto de ficar fazendo a cirurgia com a dura aberta, assim, sem fazer nada. Eu normalmente pego um pedacinho de gel Fuan, introduzo no buraquinho, né, assim, né, da dura, ele dá aquela expandida, né? E eu vejo que isso parece me segurar um pouco ali o influxo de soro. Por quê? Porque quando a dura está aberta, você vê que quando a dura está aberta e você tem um influxo de soro para a cavidade, o saco dural ele insufla, né, de dentro para fora. E quando eu coloco o tamponzinho de gel Fuan, eu já tenho o mesmo efeito que eu tenho quando eu não tenho lesão de dura. O saco dural tende a ficar empurrado, né? Então, eu acho que isso ajuda um pouquinho, mas é uma experiência minha, assim, né? E não quer dizer que isso teria que medir pressão, teria que fazer um trabalho em cima disso Sabe? para certificar que isso realmente é real, né?
Eu acho, Edmar, que a monitorização eletrofisiológica intraoperatória, se está com a dura aberta e se demorar muito, o colega vai perceber a alteração ali. É uma Sim. opinião, porque eu já percebi que já teve alteração conforme a lesão ou conforme o tempo ali, Pois sabe? é, Acho que é uma mas ideia, se a gente está talvez. falando em retirar tumor intradural, né? Então, assim, se a gente está abrindo a dura por 2 centímetros para poder conseguir atingir o tumor e retirar um tumor intradural, né? Então, assim, eu acredito que é óbvio que tem que ter cuidados, né? Você tem que abaixar a pressão, não trabalhar com a pressão tão alta, tal. E- Mas eu fico muito na dúvida, né? Até onde realmente a gente tem que ter esse receio, sabe? Porque eu sei que existem, né, os relatos, né? A literatura tá coalhada disso, mas quando a gente pensa que o colega está abrindo uma duradura para poder tirar um tumor, como é que a gente vai conseguir pensar em lesão dural, entendeu? É, essa é uma coisa que a gente discute muito, Alexandre. E assim, o que parece para a gente é que é menos risco de você ter uma lesão quando você tem uma abertura de dura grande do que quando você tem uma abertura de dura pequena, né? Totalmente contrassenso, você não concorda? Pois é, Totalmente, mas parece né? que você tem um efeito valvular, né? Parece que Foi você vai jogando e isso. você não tem a Não saída. drena, não tem saída. É, Pois é, isso. é exatamente o que eu penso. Mas só acontece o seguinte, nesse momento, o que acontece? Tem que abaixar a pressão para Sim, tentar sim, diminuir de qualquer jeito essa questão da efeito valvular, né? sim. Perfeito. Baixar a pressão, acho que é a medida primeira que você tem que fazer É, ali, né? dependendo do momento da cirurgia que isso acontece, se você, por exemplo, entrou dentro atirou o ligamento e já abriu a dura mater, quer dizer, você ainda tem muita cirurgia para fazer ainda, né? É, Talvez seja mais interessante abrir mais a dura e depois suturá-la, entendeu? Você é, acaba com a cirurgia, Mas ô, Mil, aí é porque quando começa a sair, extrusar a raiz ali é uma desgraça, né? é. Ali não vale, é uma confusão. Uhum. Angel, please, Sí, amigo. sí. Bueno, felicidades por la charla. La verdad es que bastante explicativa, muy gráfica y quería preguntar, ¿cuáles son las recomendaciones que daría para un centro donde va empezando a realizar estos procedimientos? ¿Qué sería lo primero con lo que tendrían que empezar? Porque pues tenemos que ver la parte de enfermería, la parte del material. ¿Qué recomendaciones daría para un centro irlo adaptando para poder hacer este tipo de procedimientos en forma segura? Perfeito. Eu acho assim que ah, em termos de material, eu acho que o material que a gente realmente não pode querer adaptar, né, que é o que realmente para biportal a adaptação dá errado, é a questão do plasma, né? Porque não funciona querer adaptar o eletrocautério, né? Não adianta. Você não consegue fazer o trabalho que você precisa em termos de exposição, né? E lembrando que, diferente da monoportal, em que a camisa da monoportal ela serve ali como um afastador, na biportal, você, por exemplo, quando você chega na interlaminar, na junção espino-laminar, ali você não tem músculo, mas você tem uma série de tecidos conectivos, né? Tem aquelas gordurinhas que ficam ali, né? Que te limitam a visão. Então, se você não tem um aparelho ali adequado para você começar a fazer essa limpeza e você ter as suas referências anatômicas, né? A cirurgia não desenvolve, né? A gente já teve intercorrências aqui em que o plasma lá no início deu problema, a gente tentou adaptar o eletrocautério e ele não funciona, não adianta, porque são princípios diferentes. Você começa a queimar o músculo.
Quando você vai adaptar um eletrocautério, ele começa a torrar o músculo, ele vai ficando aquele carvãozinho e o músculo vai endurecendo. Ele vai ficando duro e aí você vai perdendo a complacência, né? Acho que essa é a primeira coisa que eu recomendaria, ter realmente acesso a um plasma. A segunda coisa seria escalonar o procedimento cirúrgico, né? Como o José Luiz falou, né? Para mim, aquela hérnia lá, eu queria que fizesse monoportal. Tudo bem, eu também concordo. Eu acho que é uma hérnia para quem faz Eu queria uma monoportal. biportal, tá? Eu queria uma Então, biportal. Sabe por quê? Não, sabe por quê? Porque dói muito menos. A dor é muito menor. A dor pós-operatória é muito menor na, nas naquela. minhas costas, monoportal, aquela hernia. aí eu recomendo assim que para quem quer iniciar um serviço de biportal, eu acho que as melhores indicações é iniciar com as hérnias, né? Para você pegar a facilidade de triangulação, você tem um recesso lateral já relativamente largo, então você não vai precisar ter um grande trabalho de drilagem óssea, então você vai poder aprender a triangular mais fácil, a usar mais fácil o seu drill, a usar mais fácil o seu shaver, né? Eu começaria com as hérnias 5-1, 4-5, depois passaria para a estenose, né? E progrediria assim, né? Eu recomendo nesse sentido. E recomendo que tenha sim o plasma. Eu acho que esse é uma coisa que não dá para começar sem, porque senão você vai se aborrecer, vai passar raiva e vai achar que a biportal é ruim, né? Enquanto que, na verdade, faltou um único instrumento ali que é talvez o cavalo de batalha da biportal, que é o plasma, né? Angel, este plasma é aquela radiofrequência de coablação que evapora material sólido. Como havia casos de tratamento de escales e há em artroscopias de traumatólogos, então é um equipo para evaporação de tecido. Então ele Sim. limpa completamente o tecido. É muito, muito semelhante, exceto o formato dos eletrodos que se usa na biportal, mas praticamente é o mesmo aparelho que a ortopedia usa na medicina esportiva, né? É o mesmo aparelho, né? Então, se o hospital ou a equipe onde você trabalha já tem um aparelho desse, você só precisa, na verdade, conseguir os eletrodos próprios de biportal, né? Porque o aparelho é o mesmo, é o mesmo, né? Ok, muchas gracias. Cissa, Andrezão, Mil, quer perguntar? Cissa, deixa eu liberar o microfone da Cissa aí. Fale, Cissa. Não, só agradecer. Eu não faço cirurgia endoscópica, mas realmente é muito interessante, desafiador. Mas é isso, como vocês estão comentando, né? Tem que ter uma excelente visão anatômica, tem que ter muito treinamento, né? Então, às vezes, a gente vê aí as indicações, às vezes forçar uma indicação ou outra, e acho muito bacana fazer mais essa divulgação, né? Para ficar tudo mais seguro para a gente, para os pacientes, para todos, né? Então, aí eu só agradeço. Doutora, eu que agradeço aí a oportunidade, o espaço de divulgar a Biportal aí, né? Dentro do nosso país, aqui no Brasil, a Biportal é relativamente nova, né? Embora a Biportal tenha o mesmo tempo de história da Monoportal, né? Elas nasceram juntas, né? Só falando aí que a Biportal teve a sua primeira publicação aqui do lado, na Argentina, né? Foi um argentino que fez a primeira publicação de Biportal no mundo, né? Legal. Em 1986, se eu não me engano. Então, assim, elas nasceram juntas. Na verdade, a Mono veio para o Brasil muito antes, por questões da nossa influência muito lá da endoscopia
alemã, né? Tudo a gente veio com a mono muito tempo antes aqui no Brasil, né? E enquanto a Biportal ficou muito focada lá na Ásia, né? China, Coreia, Sim. né? E agora aqui Andrezão, ela vem ganhando, né? Andrezão, mais alguma coisa aí? Não, não. Boa. Boa. Mil, Angel, Não, só agradecer, viu, Edmar? Realmente, só, como sempre, né? obrigado, Já viu, assisti André? algumas, já assisti algumas, em cada uma delas você acrescenta mais conhecimento. Eu fico muito feliz. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. E eu fico devendo aí, quando eu conseguir fazer a edição desse outro videozinho aí, Tá, né? joia. Tranquilo. Vamos Vai lá. Boa. discutir aí, vamos colocar uma discussão para essas, para os eletrodos de DRG nesses pacientes aí com Sim, já operados, né? É isso. boa. Valeu. Boa noite a Abraço, todos. até Muito mais, obrigado. Obrigado. boa Boa noite, noite. Boa obrigado. noite. Boa Buenas noite. noches. Boa Boa noite. noite.